Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui no LA Esportes. Te convidando sempre para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o teu like, claro. Teu like joga o canal lá para cima, dá aquele up bacana, dá aquela fortalecida na nossa relação, beleza? E no vídeo de hoje nós faremos uma análise ainda daquele jogo Corinthians e Portuguesa, mas uma análise um pouco mais diferente. Um olhar mais crítico e ao mesmo tempo, claro, realista, como é a proposta do canal, certo? Começando primeiramente, galera, na minha visão, o Vitor Pereira, ele erra ao não escalar primeiramente o Luan. Esse foi um dos principais assuntos debatidos ao longo da semana na imprensa e também entre os torcedores. O Luan, um jogador que ganha cerca de R$800 mil por mês, ele está atualmente no estado de reserva do elenco do Corinthians, o que é um absurdo. Um cara que foi rei da América em 2017, perdeu o futebol assim de repente, está há muito tempo sem jogar futebol em alto nível, né, digamos assim, jogar bem como se espera desde a sua contratação, que custou ali mais de 20 milhões aos cofres corintianos. E eu acredito que o Luan deveria ter tido uma oportunidade nesse jogo. Alguns jogadores entraram, isso eu interpreto como um ponto positivo. O Vitor Pereira apostou em muitos garotos, alguns garotos que ainda precisam de uma maior maturação, de um maior amadurecimento dentro do clube para, quem sabe, almejarem aí futuramente uma vaga de titular. Mas eu acredito que alguns garotos já demonstraram estar num patamar acima dos outros. O caso, por exemplo, do Adson, que já demonstrou em outros momentos do que pode fazer. O Gustavo Mantuan também é outro. Mas eu gostaria de destacar principalmente a dupla de volantes escalada pelo Vitor Pereira. Rony e Xavier foram dois jogadores que, embora pratos da casa, filhos do terrão, os torcedores do Corinthians gostam muito de ver esses garotos em ação, porque eles têm um sentimento de identificação com eles, são como torcedores dentro de campo, essa que é a grande verdade. Mas eu acredito que Rony e Xavier, ambos não fizeram boa partida, eles estavam muito aquém daquilo que podem apresentar. Claro, são garotos, são jovens, ainda podem crescer e desenvolver o seu futebol, claro, mas num jogo em que eu enfrento uma equipe de Série D, como é a Portuguesa, eu acredito que esses jogadores poderiam ter demonstrado mais. Um outro ponto importante que eu gostaria de destacar é a atuação do goleiro Ivan. O goleiro Ivan, que vinha sendo muito cobrado a presença dele, principalmente nos momentos ali de crítica do Cássio, na minha visão ele fez um bom jogo, exceto no momento do gol da Portuguesa. Como eu falei para vocês no vídeo da análise, o Ivan estava muito mal posicionado na hora do gol do Cafu. O Cafu recupera a Portuguesa, na verdade, a equipe da Portuguesa faz uma pressão na saída de bola do Corinthians. O Xavier perde a bola numa saída de bola, né? O Xavier perde, um erro grotesco, né, do volante Xavier. E aí o Cafu só tem o trabalho de deslocar, colocar no cantinho e fazer o gol, porque a trave num espaço muito grande e o Ivan basicamente ali, literalmente, do lado da trave, e achei que o goleiro corintiano estava um pouco mal posicionado. Gostaria de destacar também a atuação do Bruno Melo, acho que ele fez um bom jogo, ofereceu bons passes, por muito pouco não dá uma assistência para o Mosquito, e ele também fez bons lances, né, no setor defensivo, por muito pouco a Portuguesa não conseguiu ampliar o placar. Se não fosse por ele, a Portuguesa poderia até ter vencido o jogo, numa bola enfiada lá no segundo tempo, no contra-ataque da Portuguesa. O Bruno Melo chegou na hora H para travar. O Gil fez uma atuação regular, é um cara que vem sendo aí criticado, mas eu nesse momento apostaria na manutenção de Raul Gustavo e João Vitor na dupla de zaga titular. O Robert Renan é um garoto que precisa de amadurecimento. O Fagner, como eu falei para vocês no vídeo passado também, eu não gostei muito da atuação do Fagner porque achei que ele poderia ter apoiado mais. Não sei se é um pouco da falta de ritmo, porque o Rafael Ramos jogou a última partida, mas eu não acredito que seja desculpa para não chegar tanto em lances de perigo, oferecer tantos lances de perigo ofensivamente contra, no caso, a equipe da Portuguesa. O Gustavo Mosquito fez uma atuação que, na minha visão, desperdiçou em alguns momentos. Ele sentiu um pouco esses dois lances perdidos, ele teve duas chances claras para poder o Corinthians, quem sabe, virar o jogo, e aí depois ele consegue se redimir com uma assistência lá pro gol do jogo. E por falar em jogo, foi um jogador que não participou tanto do jogo. Em algumas bolas alçadas na área ele estava praticamente sozinho, como a gente diz, alone dentro da área, em meio à zaga da Portuguesa. Mas ele conseguiu fazer o gol, né, que é o mais importante, conseguiu evitar aquele que seria um desastre para a equipe corintiana. No demais, né, alguns jogadores, o Adson não apresentou aquilo que dele se espera, mas é um cara de qualidade, que a gente sabe que pode sim, com certeza, entrar em alguns jogos importantes na temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Nessa rotina o Corinthians vai precisar rodar seu elenco, e ele conta com alguns garotos da base qualificados, muito qualificados por sinal, como é o caso do Gustavo Mantuan, que no caso entrou no segundo tempo, tem o Adson.
E com relação aos dois volantes, como eu já falei para vocês, foram os jogadores que mais me decepcionaram nesse jogo do Corinthians contra a Portuguesa. O Juliano foi a mola mestra ali do meio campo, e aí vem justamente em cima do Juliano a principal crítica que eu faço ao Vitor Pereira nesse jogo, junto com a manutenção dos dois volantes, Xavier e Rony. É justamente a saída do Juliano para a entrada do Queiroz. Você tirar um cara que é técnico, é dinâmico, para colocar um cara de marcação, não é a estratégia mais interessante a se fazer. Com isso, o Corinthians perde dinamismo, perde intensidade e por muito pouco a Portuguesa não consegue, no caso, vencer o jogo. O Juliano, que é um cara, jogador de seleção brasileira, que já atua em vários outros clubes em alto nível, já foi escolhido Rei da América, ele com certeza deveria ser mantido nesse jogo. E se ele fosse tirado por questões físicas, na questão de poupar para o jogo contra o Palmeiras, alguma coisa desse sentido, eu acho que deveria ter feito a entrada do Luan. O Luan, que já foi eleito Rei da América também em 2017, que tem um alto salário no Corinthians, sendo muito criticado pela torcida, ele merecia ter mais chances com a equipe corintiana. E mesmo que não desempenhe aquilo que dele se espera, empresta, busca algum futuro, né, para esse jogador, para ele estar lá só no banco de reservas, é um desperdício, na verdade, para a equipe do Corinthians. Mas na análise, o Corinthians fez um mau jogo, né, eu acredito que poderia ter feito algo de melhor o Vitor Pereira, mas eu acho que o foco principal dele, além, claro, da classificação da Copa do Brasil, que está bem encaminhada, acredito que o Corinthians não vai ter maiores dificuldades no jogo da volta lá na Arena Corinthians, é o foco justamente no jogo contra o Palmeiras, no sábado, às 19 horas, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e terça-feira contra o Boca Juniors, esse sim, muito mais do que decisivo para a classificação do Corinthians, para as pretensões do Corinthians em voltar a vencer mais uma vez na Libertadores, beleza? Então fica aquele abraço, galera. Essa análise sobre o jogo da Portuguesa e as projeções para o próximo jogo, a gente vai continuar postando sempre aqui no canal, beleza? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações, e a gente fica aqui no aguardo, pode comentar, a gente vai estar sempre respondendo aí as dúvidas de vocês, beleza? Forte abraço, tamo junto.